Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, chegamos na lição 2, aula extra de reforço. Na aula de número 2, vamos estudar exatamente Saulo de Tarso, o perseguidor. Dentro da continuidade destes assuntos bíblicos que estamos estudando, certo? No capítulo 8 de Atos, no capítulo 22 e no capítulo 26, vai mostrar esta lição e vamos ver exatamente dentro do texto que está no textuário, exatamente Atos 9:15, que fala que Saulo é para Deus um vaso escolhido. Glória a Deus. Interessante que, neste particular de vaso escolhido, ele, denominou-se Paulo apóstolo. Depois ele denominou-se Paulo servo do Senhor. E depois ele disse que era Paulo o prisioneiro de Deus. Então veja, meus irmãos, como é que ele foi exatamente sendo pequeno na sua caminhada, porque Paulo significa pequeno. E de acordo com, veja aí, outro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, certo? Versículo 5. E ele respondeu, porque a luz apareceu e o Senhor Jesus falou com ele. Ele respondeu assim: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então veja que nós temos aqui a palavra aguilhão, certo? Esse aguilhão aqui, antigamente era usado, por exemplo, quem era fazendeiro se utilizava na ponta de uma vara comprida um aguilhão, isto é, uma ponta de ferro fina, aonde o homem que ia trabalhar com o boi arando a terra, ele usava para poder guiar o boi exatamente no arado. Por exemplo, os gaúchos também utilizam esporas que tem aguilhão naquela parte de ferro que é colocada no sapato, e ali eles utilizam para poder fazer com que o cavalo ele seja guiado por aquele aguilhão, ou seja movimentado. Então, Jesus está se mostrando a ele que está com aguilhão. Amém? Ele está mostrando que é um verdadeiro e um domador. E que será difícil para Saulo se ele retroceder, ou seja, se ele recuar. Duro é para ti recalcitrar, se ele resistir. Amém? Então a gente percebe, nesse texto aqui, que Deus está no controle dessa situação. Amém? Então, meus queridos, aqui nesse texto, a gente sempre aprendeu, lendo as lições bíblicas passadas, que Saulo sempre era como um animal feroz, indomável. Amém? Então, por isso, o aguilhão, para poder dominar o animal feroz, como se fosse um bruto, um cavalo, um boi, mas Deus, por meio de Cristo, ele sabe dominar. Se resistir, o aguilhão chega e vai o dominar exatamente com vara. Tá certo? Então veja que quando o homem se coloca na posição de ataque às coisas de Deus, como Saulo se colocava, Deus começa a tratá-lo como se fosse um animal, como Saulo estava fazendo, atacando as coisas de Deus. Então, veja que Saulo aprendeu que somente Jesus, o Senhor, tinha poder para lançá-lo no chão. Amém? Cristo é a cabeça da igreja.
embora nesse momento o corpo até hoje esteja na terra em parte, porque nós temos uma parte já no céu, a igreja militante, isto é, a igreja triunfante. Nós na terra é a igreja militante. Então veja mais anterior, ou seja, vamos ver o texto anterior. Atos capítulo 9, versículo 1, diz o texto. Atos 9, 1. Saulo, ainda respirando ameaças e desejo de matar contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote, pediu carta para Damasco, a fim de que encontrasse alguns da seita do caminho. Aqui nós vamos ver a convenção de Saulo de Tarso, o chamado no caminho de Damasco, certo? E depois nós vamos prosseguindo para depois da sua conversão. Então Saulo permaneceu alguns dias ainda em Damasco. Interessante, viu? Porque depois ele vai viajar para onde? Para a Arábia. Por que para a Arábia? Porque assim como era comum antigamente, os profetas de Deus, por exemplo, Elias, ele ia para o deserto. Então era o homem do deserto. E Paulo sabia muito bem que era comum, como Moisés, como Elias, até mesmo o próprio Jesus, que orava no deserto. E tem muitas outras pessoas, por exemplo, João Batista também era do deserto, pregava no deserto da Judéia. Então, para apagar o passado de Saulo de Tarso, que ele era perseguidor, que ele maltratava, que ele matava, vou dar um tempo. Eu vou para a Arábia e vou ficar lá durante 3 anos. Depois ele retorna, viu? Então ele regressou rapidamente para Damasco. Então ali ele permaneceu 3 anos. Temos que conhecer o progresso de Saulo em sua salvação. Como é que Deus está trabalhando. Viu? Veja que o texto é muito forte, irmão. O texto do versículo 2, porque Paulo ele pede carta para Damasco, a fim de prender alguns dos santos que encontrasse. Então Jesus vai se revelar nele e para ele, e vai o habilitar com grande rapidez. 3 dias, não 3 anos. Vai ser preparado por 3 dias um homem que vai pregar o evangelho, como jamais aconteceu com qualquer ser humano antes. Interessante essa parte, viu? Então a gente percebe o seguinte, a pressa de Deus. Então Deus tem pressa para com Saulo. Por quê? Porque ele está preparando um grande caminho magnífico para as nações. Viu? Deus espera com paciência, mas quando ele age, amém? O salmista não diz, esperei com paciência, mas depois Deus se apressa em fazer. Então Saulo fazia tudo aquilo na sinceridade do seu coração. É isso aqui que é importante, irmão. Todos aqueles que são sinceros no seu coração, Deus vai lhe dando a oportunidade. Então Saulo, ele achava que estava aprendendo, matando, fazendo alguma coisa para honrar o nome de Deus, achando que estava fazendo a coisa certa. Então, Saulo não estava realmente fazendo as coisas certas. Nem estava prestando um serviço a Deus. Deus sempre considera a sinceridade de todos os homens. Viu? Cornélio foi um homem sincero. Aquele etíope foi um homem sincero. Então, Saulo precisava conhecer o amor de Deus e a sua sinceridade. Viu? A sinceridade de Saulo foi muito importante para atrair a misericórdia de Deus, irmão. Deus não tem um juízo sobre todos os homens pecadores, mas aqueles que são sinceros, Deus vai abrindo a porta e vai dando oportunidade. Viu? Mesmo fazendo as coisas erradas, Deus vai lhe dando oportunidade. É a misericórdia de Deus sobre a vida do homem. Jesus lhe apareceu como meio de salvação e ainda lhe concedeu a oportunidade para ser salvo. Viu? E quem estava ali? O discípulo Ananias. Aquele homem que foi escolhido para pregar para Saulo. Então a salvação é como algo súbito e de repente. A salvação chega ao nosso caminho, à nossa estatura,
para nos atrair. A salvação é um grande resplendor de luz, uma luz vinda do céu, que é Cristo sobre a vida do homem. No versículo 8 do capítulo 9 de Atos, diz o seguinte: então Saulo levantou-se do solo e abriu os olhos, nada via. E guiado pela mão, introduziu em Damasco. Aí a questão sobre o cavalo, né? Saulo estava no cavalo, caiu do cavalo, né? Por quê? Porque esse texto diz assim, ó, e guiado pela mão, introduziu em Damasco. Pelo texto aqui, ele foi guiado pela mão, os homens levaram até Damasco. Atos 9 e 8. Certo? Agora deixa eu revelar tudo isso aqui. Ó, Jerusalém, Damasco. Certo? Daqui para cá, 240 quilômetros. Irmão, não é perto. Então, veja que daqui para cá, ó, o que foi que aconteceu? Ele caiu aqui, ó, perto de Damasco. Então, daqui para cá, dava para ir a pé. Então, ele foi de cavalo até aqui, aonde ele caiu com a luz, e depois os homens levaram ele a pé, porque já estava bem pertinho da porta da cidade. Está entendendo aí? Glória a Deus. Então, a gente está vendo aí, irmãos, Deus é quem fecha e quem abre os olhos. Viu? E aqui a gente vê que o mundo de Paulo estava sendo fechado para entrar no mundo de Deus, um mundo novo. Então fechou-se os olhos para o mundo antigo. Com a pressa de Deus, Deus sabe adiantar o nosso tempo, o nosso relógio. Amém? Precisamos aceitar o cuidado dos outros nossos irmãos que não têm nome, são anônimos. Mas Ele sabe nos guiar e levar à obediência a Deus. Agora veja aqui na nossa lousa o que nós temos. Queridos amados irmãos, veja aqui, ó. A nossa lição também vai falar no segundo tópico sobre Saulo e Estevão. Então a história de Estevão está anterior à conversão de Saulo. Está lá para trás, capítulo 8, capítulo 7. Então voltamos aqui, ó, capítulo 7. Então, Estevão, antes de morrer, orava por Saulo de Tarso. Por que ele orava por Saulo de Tarso? Não somente por Saulo, mas também por toda aquela turma. Porque o versículo 1 do capítulo 8 diz que Saulo estava ali perto de Estevão, isto é, consentindo na morte dele. E Estevão, irmãos, ele se ajoelha, vê Jesus em pé à direita de Deus. A Bíblia fala sobre que ele viu a glória de Deus, e ele ora exatamente na forma como Jesus orou no Calvário. Estevão diz: Senhor Jesus, perdoa-as, não impute este pecado. Ele pede para Jesus perdoar Paulo. Glória a Deus, amém? Então veja que Estevão estava, irmãos, pregando para 5 pessoas mais importantes do grupo lá. Havia muitas pessoas, mas Estevão estava lá pregando para os sirineus, os da Alexandria, os alexandrinos, os da Ásia, viu? Nós temos os da Cilícia e outro grupo mais. Nós vamos ver essa parte aqui no capítulo de número 6 de Atos. Nós vamos ver esses 5 grupos, certo? É o quinteto. Atos, capítulo 6, versículo de número 1 em diante. Vamos ver o versículo 11. Veja aí, versículo 11. Então subordinaram alguns varões que disseram: temos ouvido que ele profere palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Aqui já é uma acusação do quinteto sobre as palavras de Estevão. Estevão estava cheio do Espírito Santo, irmãos. Então não tinha como Estevão estar blasfemando. Então esses que estavam acusando Estevão de blasfêmia estavam totalmente perdidos. E Jesus falou que aquele que atribui uma obra do diabo à obra realizada pelo Espírito Santo, estes são o quê?
os blasfemadores contra o Espírito Santo. Era o contrário que estava acontecendo. Você sabe por quê? Porque eles estavam com ciúme da pregação. Foi a maior pregação que nós temos no Novo Testamento. Irmãos, isto antes de Saulo aparecer na história. Porque ele morre. Se ele não morre, ele era o maior pregador. Ele era o maior pregador do Novo Testamento. Então a gente percebe o seguinte, ó. Vem aqui, ó. Então, Estevão estava pregando antes de morrer a maior mensagem. Irmão, veja aí o começo da mensagem deste servo de Deus. Está exatamente quando ele começa a dizer, varões, irmãos. Veja aí, capítulo de Atos dos Apóstolos. Então, queridos irmãos, ó, nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 1. Então disse o sumo sacerdote, porventura são assim estas coisas? 7:2. E Estevão respondeu, varões, irmãos, pais, escutai. Então todos nós que vamos pregar o evangelho, temos que saudar os irmãos ao nosso redor. Aí depois ele disse, o Deus da glória apareceu também ao nosso pai Abraão, quando ele ainda habitava na Mesopotâmia. Todo mundo ficou assustado. Porque esta revelação de Abraão habitando na Mesopotâmia é uma revelação nova. Por quê? Porque Estevão, irmão, era um homem estudado, viu? Erudito, e ele não estava nos pés de Gamaliel, ele estava nos pés de Jesus. Oh, glória! Então, quem está nos pés de Jesus, irmãos, não precisa estar nos pés de Gamaliel, porque ele é o mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto Paulo vai conhecendo a letra, Estevão está cheio do Espírito Santo, do conhecimento. Então aqui ele começa a dizer o seguinte, nossos pais, nosso pai Abraão, ele habitava na Mesopotâmia. E os camaradas lá, o quinteto, e também tinha Saulo, ele só conhecia o Gênesis, o capítulo 11, verso 3, quando diz que o lugar que Abraão habitava era exatamente Ur dos caldeus. Então veja que ele só entendia o que estava lá registrado, Ur dos caldeus. Mas aqui a revelação é pelo Espírito, na Mesopotâmia. Isto é, em Gênesis fala Ur dos caldeus. Isto é, a capital da Mesopotâmia. Então ele vai mais profundo. Aí foi a gota d'água para eles ficarem com ciúme e assim matar Estevão. Porque eles não conseguiam, exatamente porque o homem tinha o Espírito Santo de Deus. O texto é muito forte, viu? Eles não conseguiam deter Estevão por causa da sabedoria que estava em Estevão. Amém? Então veja mais aí, ó. Este quinteto da incredulidade, nós temos os nomes aqui e vamos revelar cada um deles, certo? É o quinteto da incredulidade. Veja que o quinteto da incredulidade ele tem poder, tem dinheiro e tem influência religiosa e política, porque estão debaixo da autoridade dos religiosos, sumos sacerdotes. Eles não lutam com a sabedoria divina de Deus, porque esta só quem teve aqui era Estevão. Mas segundo as forças do sistema do mundo corrupto, eles estavam atribuindo blasfêmias às palavras do Espírito Santo, que saía da boca de Estevão. Foi isso que eles se condenaram, viu? Quando eles atribuíram palavras contra as palavras do Espírito Santo. Então observe que aqui nós temos um homem que não estava sendo considerado como alguém do ministério, viu? Porque ele era diácono. E hoje os diáconos são desprezados. Mas foram os diáconos que teve as maiores mensagens na Bíblia. Estevão, Filipe. Foi o que começou, além de ser diácono, para Deus ele era mestre e evangelista. Para Deus ele era. Viu? Então um diácono começou a importunar o sinédrio. Então vamos matar esse diácono. Esse diácono aí não está com nada. Mas estava cheio de conhecimento, de fé, do Espírito Santo. Glória a Deus. Então os apóstolos começaram a sair de cena.
Porque saí de cena não de Jerusalém, mas os diáconos estavam aparecendo com dom ministerial porque estava cheio do Espírito Santo. E os homens ímpios, aqui os incrédulos, começaram a se levantar contra Estevão. Viu? Então foram as mesmas acusações que fizeram contra Cristo, porque Cristo já estava na glória, já tinha partido, tinha morrido na morte de cruz. Então agora nós estamos vendo aqui um diácono. E quando ele vai morrer, ele vai usar as mesmas palavras de Cristo. Amém? Então veja que por meio da acusação que este quinteto fez, viu? Eles estavam exatamente condenando Estevão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, confessando a vida viva do Cristo ressurreto. Amém? Então, Estevão estava dizendo, o Messias está vivo, e eu estou vendo ele em pé à direita de Deus. Então, diante de tantas acusações, que para nada servia, tanto o povo como o quinteto da incredulidade, os escribas, sacerdotes, membros gerais do Sinédrio, que é o conselho, puderam ver no rosto de Estevão o quê? A face de um anjo. E denunciava a eles. Ele só poderia ver Estevão assim, irmãos. Mas Estevão via a face de Deus. Amém? A glória de Deus. O rosto de Estevão estava como de um anjo. Viu? Mas aquele que estava sendo acusado estava com a cara de um anjo de Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque o Saulo está ali. E o Saulo estando ali, irmãos, o que é que vai acontecer? Vai ser o capítulo 8. Porque aqui vai começar o despertamento para a preparação e a conversão no capítulo 9. Nós temos aqui, Saulo de Tarso, ele sendo da onde? De Benjamim. Benjamim significa aquele que está, isto é, filho da mão direita. Isso aqui é forte, irmão. Filho da mão direita. Por que é forte? Porque Estevão viu Jesus em pé à direita de Deus. E Benjamim significa aquele que é o filho da mão direita. Então veja que Jesus disse para Saulo, lembra de Ananias que foi até Saulo? Olha lá, Jesus falou, rua direita. Então, Benjamim, mão direita, rua direita. Jesus estava à mão direita, sentado à direita do Pai. Amém? Então, tudo isso estava movendo exatamente o quê? O despertamento para a preparação de Paulo, ainda um jovem que estava participando de quê? Da perseguição. Mas ele vai receber cartas e vai ser o líder da perseguição, do grupo de perseguidores contra a igreja. Ele começa sendo apenas aqueles que estão num grupo, mas depois ele será o líder do grupo para perseguir os cristãos. Então veja que as vestes de Estevão, que representa exatamente a unção, que caiu aos pés de Paulo, aí Estevão morto, Paulo vai ter que fazer tudo que Estevão tinha que fazer. Amém? Que coisa, né? É assim, irmãos, se perseguir aquele que faz a obra de Deus, Deus vai pegar você e você vai fazer a obra de Deus que ele ia fazer, porque você acabou com ele. Então você agora vai ter que fazer a obra. Então senão vai vir aguilhão para você também. Viu? Por isso que não persiga os filhos de Deus, não persiga os obreiros, não persiga os pastores, porque Deus vai lhe pegar e você vai fazer a obra dele, além da tua. Glória a Deus. Então, meus irmãos, veja aqui, Levítico capítulo 20, versículo 7 e capítulo 7, verso 12. Ok? Nós temos uma lei que tem 18 situações para que aconteça o apedrejamento. Estevão não foi apedrejado? E Saulo não foi a favor? Ele consentiu o apedrejamento de Estevão? Então, olha aqui, Saulo utilizava exatamente a lei para atacar, para poder
achar que está servindo a Deus. E não estava nesse momento. Veja o Levítico capítulo 20, versículos 7 a 12. Capítulo 20, melhor, está aqui, o capítulo é 20, não 7. Capítulo 20, versículo 7 ao 12. Então veja que a blasfêmia está lá. Entre as 18 situações que lá está no texto, está a blasfêmia. Ok? Agora presta atenção. Estevão foi acusado de blasfêmia. Jesus também foi acusado de blasfêmia. Ok? Depois foi Estevão. Veja que Estevão proclamava o nome de Cristo. E os discípulos de Cristo também estavam sendo o quê? Açoitados, no capítulo 9. Quando ele perseguia os cristãos. Amém? Então, assim como Cristo foi morto, eles também queriam matar os seguidores, porque os discípulos pregavam o nome de Cristo. 1 Coríntios 1, 23. Pregamos a Cristo crucificado. Aí diz que é escândalo para os judeus. Lembra disso aqui que nós vamos explicar já já? Certo? Olha o escândalo para os judeus, ó. Por causa da lei que dizia o seguinte: não pode morrer aqui em um madeiro, em uma cruz, porque aquele que é pendurado é maldito. Certo? Então, vamos aqui, ó. Para nós ir para essa parte aqui, muito importante. Então, veja que a gente falou que o apedrejamento de Estevão foi ilegal, porque só Roma poderia julgar e mandar matar alguém. Paulo não poderia fazer isto. Se lembra de Jesus, quando chegou a mulher adúltera? Que foi que aqueles homens que queriam que ele fizesse? O que é que o Senhor diz? Essa mulher foi pega em adultério, mas na lei de Moisés diz que manda apedrejar. E o Senhor diz o quê? Duas situações difíceis que eles trouxeram para Jesus. Primeiro, Jesus não poderia mandar apedrejar a mulher adúltera, porque a lei romana é quem fazia e dava o aval. Se Jesus mandasse apedrejar aquela mulher adúltera, eles iam condenar Jesus com a lei de Roma, que era predominante. Só Roma pode julgar alguém e condenar à morte. E assim, se Jesus mandasse apedrejar, levava Jesus para o Pilatos e assim ia fazer o julgamento e matar Jesus. Mas se dissesse assim, não apedreje não. Eles iam condenar Jesus, porque eles iam dizer que Jesus estava contra a lei de Moisés, porque está na lei de Moisés que aqueles que estão pegos em adultério é morto em apedrejamento. Viu? Então veja que são 18 situações. E uma dessas situações é o adultério. Outra é a blasfêmia. Viu? Existem muitas outras, são 18 situações. Então veja que agora nós vamos chegar nessa parte aí e vamos falar isto na segunda parte da aula, tá bom? Nós vamos desligar aqui o vídeo para não ficar muito extenso e nós vamos fazer a segunda parte para vocês. Amém.